eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre diabetes gestacional. Só para a gente ter uma ideia do que é o diabetes hoje é uma condição muito frequente hoje no mundo todo. Então acredita-se que mais de 450 milhões de pessoas no mundo têm o diabetes. E no Brasil, 14 milhões aproximadamente de pessoas têm diabetes. O diabetes ele é causado por um estado de hiperglicemia, que é aumento dos níveis de açúcar no sangue, e ele pode ser causado ou por um aumento da secreção de insulina ou por uma alteração na liberação da insulina. E isso faz com que os níveis de glicose no sangue eles fiquem aumentados e condicionem essa situação que é chamada de diabetes. O diabetes gestacional é uma condição que acontece em 1 a 37% das gestantes, em média em 16 a 17% das condições gestacionais. É uma doença que ela tem alguns fatores de risco, então aquelas mulheres que têm mais de 35 anos, que têm um antecedente de ovário policístico, de hipertensão arterial, que já tiveram diabetes em outras gestações ou que têm parentes na família que têm diabetes, as mulheres com sobrepeso, as mulheres que engordam muito na gestação, são mulheres que têm um fator de risco aumentado para ter diabetes gestacional. O diabetes gestacional ele pode ser diagnosticado em vários momentos da gravidez. Então, quando ele acontece no início da gravidez, então aquela gestante que chega no consultório e vai fazer os exames de pré-natal de rotina e a gente verifica que ela tem uma glicemia aumentada com valores acima de 126, isso já dá o diagnóstico de diabetes gestacional. Então, é aquela grávida que vai para o médico e que não tem ideia de que tem diabetes e acaba fazendo um diagnóstico de surpresa de diabetes e acaba tendo diabetes gestacional. O segundo caso são aquelas pacientes que vão desenvolver um diabetes no início da gestação. Então, elas têm níveis de glicose que são intermediários, entre 92 e 126, que são os níveis normais, e que nós acabamos observando que ela tem esses níveis aumentados, mas aí ela vai ser submetida a um teste mais específico por volta de 24 a 28 semanas de gestação, e aí é feito o diagnóstico. E existe o diabetes gestacional tardio, que é aquele diabetes gestacional que é feito o diagnóstico no final da gestação, que são os casos mais comuns. O rastreamento dessas mulheres, ele é feito, então, em vários momentos da gestação. Então, no início do pré-natal, com a glicemia de jejum, junto com os outros exames de pré-natal que são realizados, como as sorologias, os outros exames de rotina, e com 24 a 28 semanas de gestação, essas gestantes, todas gestantes, são submetidas a esse teste de tolerância à glicose oral de 75 gramas. E nesse teste, nós fazemos medidas em jejum, após 1 hora e após 2 horas. Na presença de uma dessas dosagens alteradas, é feito o diagnóstico de diabetes gestacional. E por que isso é importante? Porque esse diagnóstico é importante. Então, o diagnóstico inicial, no início do pré-natal, ele é importante porque os níveis aumentados de glicemia, eles podem interferir em vários fatores do início da gravidez. Eles podem causar abortamentos precoces, eles podem causar alteração na formação dos órgãos do feto, eles podem causar alterações na formação, no crescimento desse embrião ao longo de toda a gestação. E no final da gravidez, o porquê é importante esse diagnóstico? Porque o bebê que é submetido a um ambiente que tem uma glicemia aumentada, ele tem uma chance muito maior de crescer muito mais, ou seja, de fetos macrossômicos, que são aqueles bebês muito grandes. Esses bebês muito grandes, eles têm uma necessidade muito maior de energia, então eles acabam consumindo muito mais energia e eles correm mais risco de vida, justamente porque às vezes a placenta não é capaz de fornecer essa energia que eles precisam. Esses bebês, eles acabam tendo uma diurese osmótica, que é um aumento da produção do líquido amniótico e causando uma condição que se chama polidrâmino. Essa condição, que é o polidrâmino, faz com que haja um aumento importante do líquido amniótico dentro do útero da mulher. Isso faz com que ela tenha mais chance de entrar em trabalho de parto prematuro ou de romper a bolsa amniótica antes do momento do parto, fazendo com que essa mulher tenha um parto prematuro. Então, esse diagnóstico ele é extremamente importante porque previne algumas intercorrências que podem acontecer durante a gravidez e a condição mais fatal, que é o óbito fetal, justamente por um descontrole dessa glicemia. Bom, então a mensagem final é:
Procure um ginecologista, procure um obstetra assim que você engravidar. Faça todos os exames solicitados pelo seu médico, os exames de início de pré-natal, que são bastante importantes nos diagnósticos de diabetes gestacional precoce, e faça o exame de curva glicêmica, essa curva glicêmica que é feita entre 24 e 28 semanas, que vai ser sempre solicitado pelo seu médico, porque esse diagnóstico é extremamente importante para a saúde do seu bebê.